Olá, pessoal, boa noite. É um prazer imenso estar mais uma vez aqui com todos nesse ICO Series. Antes de eu começar, primeiro vou me apresentar. Sou Irene Azevedo, para aqueles que não me conhecem. Eu hoje estou responsável pela prática de ICO no Brasil. Já já eu explico o que é ICO. Deixa eu, então, falar um pouquinho sobre a LHH. E, para falar sobre a LHH, eu sempre falo sobre o propósito. Na verdade, nós temos um propósito de encontrar e oferecer soluções que ajudem pessoas e organizações a conseguirem prosperar neste mundo de constante transformação. Isso sempre foi o nosso propósito, né? Não é de agora, não. E, para a gente fazer isso, a gente tem alguns pilares. Então, a gente tem um pilar de soluções de acesso, ajudando que as pessoas consigam revelar os seus talentos, as soluções de learning and development e coaching, ajudando a que as pessoas atinjam o seu melhor potencial. Temos soluções de reskilling e upskilling, porque nós acreditamos que a força de trabalho ela não é substituível, ela é renovável, né? Nós temos também, então, as soluções de reposicionamento de carreira, que são as soluções de transição de carreira, e aí a gente atende a todos os níveis, desde o operacional até o C-Level. E no C-Level é onde entra o ICO, que é uma unidade dedicada só à transição de carreira para este nível de executivos. E, por último, a gente também tem uma área de recrutamento. Nós somos do Grupo Adecco, e dentro do Grupo Adecco tinha a Spring, e a Spring, então, que é de recrutamento, veio para dentro da LHH. Então, com isso, a gente consegue cumprir o nosso propósito. Bom, vocês fiquem à vontade de fazer perguntas no chat. Eu vou controlando as perguntas aqui, então, por favor, façam, porque hoje a gente vai tratar de um assunto que é muito interessante, que são carreiras e, na verdade, carreiras internacionais. E eu tenho o prazer hoje de estar aqui com dois grandes amigos, que eu já conheço há muito tempo, não vou dizer o quanto tempo, porque senão vocês vão já descobrir as nossas idades, né? Então, mas já conheço há bastante tempo. E eu vou deixar que eles se apresentem, e depois, então, a gente começa com um tema que é oportunidades e desafios das carreiras internacionais. E aí eu vou fazendo algumas perguntas, vocês fiquem à vontade, então, de colocarem as perguntas também, e assim a gente vai conduzindo, e mais ou menos às 8 horas a gente termina, então, a nossa live. Então, para começar, e hoje eu tenho duas pessoas com o nome João, né? Eu tenho o João Marcelo e o João Pedro, só que o João Marcelo eu sempre chamei de Ramires, então, desculpe, vou chamar de Ramires, porque eu nem sei chamar de outro nome. E o JP, que eu chamo ele de João Pedro, eu vou chamar de João Pedro, porque eu sempre chamei. Então, eu queria ver qual dos dois vai começar, para poder se apresentar, contar um pouquinho do negócio em que vocês estão, e aí a gente começar a esse bate-papo, tá bom? Vai lá, Ramírez, por ordem de idade. Começa. Obrigado, João. Pessoal, boa noite. Um prazer estar com vocês hoje aqui. Na verdade, eu conheço a Irene. Não posso falar, então, né, Irene? Há quanto tempo? Pode sim, porque eu não escondo a minha idade. Pode sim. Mas são muitos anos, né? Mais de uma década, né? Eu diria 2 décadas. Tenho muito carinho, na verdade, muito respeito pela Irene. Uma pessoa que sempre que eu precisei ali esteve presente para conselhos, troca de ideias, enfim. Então, na verdade, estar aqui hoje com você, Irene, obrigado pelo convite. É um grande prazer, tá? Eu sou o João Ramires, eu trabalho na Coca-Cola há 25 anos, na verdade. Entrei pequenininho ainda, estagiário, né? Menor aprendiz, como se diz. Já, na verdade, brincadeiras à parte, é minha terceira multinacional. São 25 anos de Coca-Cola e são 32, indo para 33 de carreira. Ao longo desse período, eu tive a sorte, né, a oportunidade, né, e muito trabalho também, obviamente, mas estar nos lugares certos, em alguns momentos corretos, e tive a oportunidade de fazer uma carreira internacional bastante longa, né?
não só na América Latina, mas mas ao redor do mundo, em outros continentes. Eu passei muito tempo na Ásia, fui CEO de empresa em Singapura, fui CEO no Japão, enfim. Então, na verdade, vai ser um prazer conversar sobre isso. Atualmente, eu sou responsável global da Coca-Cola para a área de Digital Commerce. Nós criamos essa área justamente no início da pandemia, é uma área nova, né, que não existia no formato que existe hoje. Eu sou baseado, na verdade, oficialmente em Atlanta, e durante a pandemia consegui, obviamente, não fazia muito sentido, não fazia muita diferença estar em Atlanta ou não. Eu permaneci no Brasil, retornando da Argentina, onde eu estive por 5 anos, 6 anos, como presidente da unidade de negócios, responsável por aquela região do Cone Sul da América Latina. Então, esse é o João Ramírez, de novo. Obrigado, Irene, pelo convite. Um prazer estar com você e estar com o João aqui hoje. Espero poder ajudar. Muito obrigada. João Pedro. Bem-vindo, Ramírez. Irene, de novo, obrigado pelo convite. Para quem conhece a Irene, ela é sensacional, ela ajudou tanta gente, nos ajudou na nossa carreira e ajudou tanta gente ao redor da Irene, que todo mundo vai ter saudade dessa discussão aqui. Depois vai rever o replay. Eu tenho certeza que a gente vai fazer a Irene chorar hoje aqui, nesse talk time. Aliás, Mas eu vou conheço dizer a Irene há muito tempo, É. tempo. A Irene era lá do berçário da IBM, quando a gente se encontrou, ela entrou lá como na parte do maternal, mas eu passei 27 anos na IBM, no Brasil, comecei no Brasil, aí mudei para cá, eu estou aqui em Nova York já faz 25 anos, eu trabalhei 3 na NCR, 3 na Oracle, e eu estou há 25 anos trabalhando com negócios globais, então tive a oportunidade, e como o Ramírez comentou, a sorte, eu vou falar um pouco de sorte depois, de ter uma concatenação de crescimento de carreira muito rápido e ter linhas de negócio dentro da IBM, dentro de bilhões de dólares. Né? A última divisão que eu gerenciei tinha um P&L de 4 bilhões, com mais de 3 mil funcionários em vendas, estava na área de vendas e marketing. Eu fui para a NCR como foi a gerente geral da área de bancos, então tinha uma operação em 188 países, eu nem sabia que existiam 188 países no mundo, o Ramírez deve saber porque a Coca vende em todos eles, tem alguns países que nós não podemos vender, e foi uma coisa sensacional entre as duas empresas de trabalhar com P&Ls aí de 4 bilhões, 5 bilhões de dólares em operações muito grandes que foram dadas para um brasileiro, para um latino, né, que é uma conquista nossa, né, uma conquista que ajuda todo mundo da comunidade, isso faz a comunidade muito melhor. E na Oracle eu tinha as maiores contas da Oracle no mundo, baseado aqui em Nova York. Eu estou em Nova York, baseado em Nova York, então eu não tive a sorte do Ramírez de estar baseado em Atlanta, mas trabalhando do Rio, tive que trabalhar aqui. E no último ano eu estou fazendo uma coisa que é meu 35º ano, então você começa a poder escolher as coisas que você faz. Eu estou na empresa chamada BRQ, que é uma empresa de Digital Transformation no Brasil, coincidentemente a mesma coisa que o João faz. E há um ano a gente está trabalhando, estruturando a empresa aqui para trazer tudo que a gente faz no Brasil em termos de Digital Transformation. A BRQ é uma empresa sensacional brasileira e a minha visão, a minha missão, o que a gente se comprometeu com o nosso board é transformar a BRQ na maior multinacional de tecnologia brasileira fora do Brasil. Então eu fiz M&A por muito tempo, comprei 2 bilhões de dólares em 17 empresas, trabalhei com P&Ls muito grandes e o board me deu eu tive a sorte do board me confiar essa missão, que é construir uma empresa aqui, que a gente já está no primeiro ano, triplicamos o tamanho da empresa em alguns meses e rapidamente a gente está conseguindo mostrar que uma parte, para vocês que estão pensando em carreira internacional, o profissional brasileiro é muito bem considerado aqui. Então, esse é um problema que nós não temos. A gente não tem que vender a competência do engenheiro brasileiro, do profissional brasileiro. Tem uma parte cultural, tem uma parte da adaptação, tem uma parte de entendimento do mercado, mas esse problema a gente não tem. Então, passar de volta para você, Irene. Muito bom. Bom, quero dizer que a minha carreira de consultora começou graças ao João também, porque logo que eu fui headhunter, o João me deu o meu primeiro trabalho. Então, eu sou eternamente grata e sempre gosto de falar isso. Mas agora, eu gostaria de saber uma curiosidade, né?
Vocês acham que o início da carreira de vocês influenciou para vocês chegarem até onde vocês chegaram? E se sim, como é que isso influenciou? Agora, ordem de experiência. Vai lá, João. Vamos fazer uma alternação, só para a gente não ter que... A gente vai alternar e cada pergunta a gente alterna. Eu estou passando por isso, Irene, com meu filho, né? Os meus filhos, uma já acabou a faculdade, o outro está fazendo engenharia, e eu acho que influenciou muito. Eu comentei que eu comecei na IBM, eu comecei no programa de trainee, e uma coisa que para mim foi sensacional é o investimento que a empresa fez em mim. Que na hora que você faz curso universitário em qualquer país do mundo, você não sabe o que é uma empresa, você não sabe como é que uma empresa opera. E esse treinamento, para mim, foi sensacional e fundamental. Então, de novo, para quem, eu acho que não é o caso aqui, mas quem estiver começando uma carreira ou tiver que aconselhar um começo de carreira, eu investiria conjuntamente em empresas que têm uma base de treinamento que vão propiciar para o profissional, para nós, né, um treinamento muito multifacetado. Então, eu tive a oportunidade de estar num fast track que a gente tinha lá, uma aceleração de gerencial, e a cada ano fazer uma coisa diferente. E até a parte internacional veio como parte do projeto, que vários projetos eram internacionais, acabei sendo exposto. Coincidentemente, a minha primeira viagem internacional foi para Atlanta, para ver a IBM em Atlanta, do lado da Coca-Cola ali, em 1989. Então, entrei em dezembro de 87 e em fevereiro de 89 já estava em Atlanta fazendo o curso de S400, para quem conhece. E aí trabalhei 2 vezes em Washington, trabalhei várias vezes aqui em Nova York, como parte desse treinamento, né? Então, eu acho que essa parte inicial da carreira é muito importante, Irene. Eu acho que às vezes o pessoal segue o dinheiro, né? Segue a proposta financeira e esquece da parte de formação. Os primeiros anos da carreira são muito importantes do ponto de vista formacional. Perfeito. Obrigada. Ramires. Concordo plenamente. E, na verdade, ao longo aqui da reflexão, Irene, a Irene enviou 5 perguntas, talvez 5 ou 6 perguntas, né, para ambos. E ao longo dessa reflexão sobre as perguntas, na verdade, eu me encontrei pensando realmente em coisas que eu não pensei, sinceramente, Irene, ao longo de tantos anos, porque a coisa é tão dinâmica, né? Tenho certeza que o João concorda. Muita coisa é planejada, outras não são planejadas, né, em relação à carreira, e você vai, na verdade, avançando. Obviamente que o comentário do João sobre a formação, ele é primordial, e a gente, quando é muito jovem, não tem isso muito claro, na verdade. Vale a pena realmente, se você consegue, obviamente, buscar, né, essas empresas que são grandes formadoras. Isso faz muita diferença. Não foi diferente no meu caso, né? Foram 3 multinacionais, as 3 muito estruturadas. Eu muito jovem, comecei minha carreira muito jovem, realmente. E todo o by the book, né, de formação acadêmica, de línguas, de pós-graduação, de MBA, etc., foi feito. Tá? Agora, minha reflexão, e aí, obviamente, olhando depois de tantos anos, né, mais de 3 décadas de trabalho, de carreira, enfim, com muito aprendizado, muitos erros, acertos também. Quando eu olho para a minha carreira, né, internacional, tudo que eu tive que enfrentar, na verdade, porque a carreira internacional ela é muito glamourosa, né, em teoria, mas ela apresenta uma série de desafios que você só entende realmente vivendo, né? Você não consegue se preparar para uma carreira internacional. Ninguém vai te preparar, nenhum curso, para a saudade. Terei saudade do meu pai ou da minha mãe, ou do meu irmão ou da minha irmã. Ninguém te prepara para isso, né? Isso não faz parte da formação acadêmica. Não acompanharei o envelhecimento, né, de um ente querido. Isso faz parte da carreira internacional também, né? A vida são escolhas, mas isso ao longo dos anos você vai entendendo, amadurecendo e entendendo se as escolhas fizeram sentido ou não. Mas, enfim, a quantidade de desafios que eu tive que enfrentar, e eu posso entrar em detalhes aqui de Ásia, de Europa, de América Latina. Se eu volto lá para o início, que, na verdade,
A Irene me conheceu, eu já tinha nível gerencial, então não era tão início assim, mas, enfim, dá para dizer que era início, de alguma forma. Também, talvez, não de forma tão planejada, mas, e talvez até por necessidade pessoal, de situação profissional, financeira, enfim, eu não tive limites ali no início em relação à tomada de desafios, à tomada de riscos, né, a efetivamente aceitar locais de trabalho ou países. Primeiro, minha carreira no Brasil, eu rodei muito o Brasil, conheço o Brasil inteiro. Eu não tive muito problema com isso, né? Então, assim, claro, olhando, eu não planejei isso, né? Eu sou sincero, mas olhando para trás e olhando esse skill, essa habilidade de enfrentar desafios constantes, sem você conseguir ter tudo muito planejado de forma antecipada, seja na parte pessoal, seja na parte profissional. Claramente me ajudou muito na minha carreira internacional, muito. Planejei isso? Não planejei. Recomendo isso para uma pessoa jovem, né, de 20 anos, de 18, de 25, que está começando, recomendo. Porque vai fazer a diferença lá na frente, né? Quando você tem uma capacidade de adaptação, né, realmente para desafios de negócio e para culturas diferentes, isso realmente faz muita diferença, né? Os desafios de empresas, de forma geral, seja desafio digital, seja no mundo de bebida, seja no mundo, enfim, de maquinários, não interessa, ou no caso, no negócio da Irene, não são desafios técnicos, são desafios humanos sempre, né? Então, voltando lá no início, Irene, a minha grande reflexão foi o que fez diferença na minha carreira internacional foi, sim, minha capacidade de adaptação aos desafios que eu desenvolvi no início da minha carreira, né? A capacidade de tomar desafios, tomar risco, aceitar efetivamente o incerto e cometer muitos erros naquele início ali, né? Porque eu, da mesma forma que o João, tive posições gerenciais, fui presidente de empresa e, na verdade, tem um grande amigo meu que está aqui hoje presente, obrigado aí, Wellington. Fui presidente de empresa com 31 anos, né? Então, enfim, como que o indivíduo de 31 anos tem maturidade suficiente para ter 3.000 funcionários, que foi o caso, né? Óbvio que eu não tinha maturidade suficiente, né? Então, cometi muitos erros naquele momento ali, independente da boa vontade, da energia, né? de ter uma cabeça boa, enfim, que me ajudaram demais ao longo da carreira internacional, logo na sequência. Então, essa foi minha reflexão, foi uma pergunta que me fez pensar aí nos últimos dias. Irene, essa é a minha resposta. Realmente, o início fez muita diferença ao longo da carreira internacional. E você acabou tocando num ponto que me remete a uma outra pergunta. Você falou dessas características também, né? Você agregaria alguma outra característica que influenciou nessa trajetória internacional? Irene, eu lidei, né? Lido ainda, na verdade, né? Porque com a posição global, eu tenho equipes aí em vários países e lido com todos os continentes. Mas, ao longo desses anos, ter equipes, né, que eram completamente diferentes de mim, no sentido cultural, né? Então, eu lembro que eu sofri muito no início, quando eu tinha uma equipe com 20 nacionalidades em Singapura, né? Então, eu tinha lá o pessoal da Ásia, né? E entre eles são diferentes, da mesma forma que nós somos diferentes dos peruanos ou bolivianos, né? Não somos iguais na América Latina, somos bem diferentes, na verdade, né? E eu sofri, na verdade, porque eu tinha lá o chinês que conversava com o indivíduo do leste europeu, que é completamente diferente também do indivíduo da América Latina, né? E aquilo ali foi confuso, né? Porque não tinha um modelo que funcionasse em relação ao engagement, à comunicação, etc. Era quase tailor-made, né? Eram botões diferentes, o João vai entender isso claramente aí, que você apertava para fazer as coisas andarem. Agora, uma coisa que claramente fez diferença é que, primeiro, existe um bias, né, mundial, pelo menos foi a minha experiência, em relação aos expatriados, né? Ou seja, as pessoas locais, em geral,
elas têm expatriados como um indivíduo que passa quanto tempo, João? 3 anos, 4 anos em um país, 5 anos, né? Ou E menos, e ele depois você vai embora, né? Exato, exatamente, ou menos. E depois você vai embora. E existe esse bias que falta um pouco de compromisso, efetivamente, em expatriados de forma geral. Isso é no mundo inteiro, tá? Pode ser verdade em alguns casos, não acho que seja verdade, obviamente, em todos, obviamente. Não foi no meu caso. E por característica pessoal, eu gosto de gente, né? Então, assim, eu gosto de estar com pessoas, de liderar pessoas, né? Eu gosto de pedir feedback, eu gosto de dar feedback, eu gosto de gente, né? Na verdade, existe quando você pensa em carreira internacional, e o João também seguramente vai lembrar de exemplos da carreira dele, é muito comum na vida de expatriado você se juntar às comunidades expatriados, né? Então, você está na Ásia, você frequenta o clube americano, o American Club, e você conversa ali com os gringos. Você está, no caso, Nova York, enfim, você tem ali a comunidade. E, na verdade, você ali, né, o ser humano precisa pertencer a grupos, né? Isso é normal. E você se junta ali e você fala mal do país que você está, da cultura que você enfrentou e etc. E aquilo ali gera um ponto de interseção e aquilo gera um grupo. Enfim, isso é bem normal, na verdade, tá? E o que eu aprendi também errando, né, é que, claro, óbvio, né, o japonês, foi meu caso, né, liderando 4.000 pessoas na equipe no Japão. O japonês é completamente diferente do brasileiro. Então, assim, se eu gastasse tempo tentando entender as diferenças que existem, né, obviamente eu estaria falhando, porque se eu não vou conseguir entender as diferenças, não vou conseguir entender, voltar na história 300, 400, 2.000 anos, para entender por que existe essa característica. Claro, estudei. O ponto é, existem, né, similitudes, similaridades, independente de ser um japonês, um americano, um brasileiro, né? E quando eu entendi isso, é ali que a minha energia passou a entrar, Irene, né? Então, assim, existe similaridade, é ali que eu vou conectar. Então, assim, eu acho, humildemente, que gostar de gente e ter isso como um desafio, porque eu gosto de desafios também, por característica própria, isso era uma grande motivação e você, né, obviamente, tentar, né, e conseguir engajar um time japonês, um time argentino, um time chileno, um time brasileiro, um time do leste europeu, nossa, isso é muito legal, isso é muito bacana, né? Tendo, obviamente, que você abrir mão dos seus bias também, né, das suas arrogâncias, enfim, para estar aberto a isso. Então, eu acho, na minha humilde opinião, que gostar de gente fez diferença, sabe? Gostar de gente, né? Não é gostar de carioca ou de brasileiro ou de pessoas só da minha empresa, gostar de gente. Ótimo. João Eu, Pedro, e eu, eu você? repetiria tudo que o Ramires disse, mas como eu não vou fazer isso porque a gente não tem tempo, eu vou tentar, eu fiz umas anotações aqui, tentar construir em cima do que ele falou, que eu concordo completamente. Eu tive um pouquinho mais de sorte, e a definição de sorte, eu gosto de usar pensamentos de pensadores, né? Sorte é a combinação de preparo mais oportunidade. Então, se você estiver preparado, falar a língua, tem que aprender a língua, tem que saber se comunicar, tem que aceitar desafio, que o Ramires como comentou, tal. E aí você é observado, né? Você tem que ser o melhor no que você faz. A hora que aparecer uma oportunidade, você tem sorte. Então, sorte é a combinação de preparo mais oportunidade. Às vezes você se prepara, se prepara, se prepara e a oportunidade não vem. É como jogar baralho. Às vezes não vem. Mas se você ficar na mesa o tempo suficiente, vai vir. Agora, conversely, como a gente fala em inglês, né? Se você não se preparar, não fala a língua, não tem performance, não tem essas características que o Ramires colocou, que eu vou comentar que são sensacionais, aí a oportunidade se apresenta e você não tem sorte, você deu azar, você não está preparado. Então, pensem nisso. A minha carreira foi uma concatenação de circunstâncias e de acidentes, né? Que se eu tivesse feito uma decisão diferente em uma dessas provavelmente 18 mudanças que eu tive na minha carreira, nos últimos 35 anos, eu estaria em outro lugar, assim como o Ramires estaria em outro lugar. Essas coisas a gente não controla. O que a gente controla é a nossa performance, que a gente faz. E o Ramires trouxe um negócio que tive muita sorte, que eu tinha um filósofo
que me mentorizava. Então, tinha um mentor, vários mentors muito bons, agora tem um psicoanalista. E o pessoal me pergunta, o pessoal, a Irene, por exemplo, fala qual que é a característica que você está procurando nessa pessoa, nesse executivo que você quer contratar. A primeira que eu falo é generosidade. Então, o tempo é a coisa mais escassa que a gente tem. Então, isso que o Ramires comentou de aprender, entender, falar, se dedicar, você tem que ser generoso com o teu tempo. Então, se você não for um cara generoso, você não vai conseguir ter uma carreira internacional, ou vai ser muito curta, porque isso vai ser notado. A segunda, que também está aqui, é curiosidade. Você tem que entender como é que funciona um japonês, né? Então, ia lá, você tem que ficar bêbado com os caras toda noite, às vezes em vários bares, né? E aí, até um cara meu no Japão, eu falo, Rino-san, mas por que eu fui o cara que... Eu tenho 5 milhões de milhas na American Airlines, né? Então, sou um pouco mais idoso que o Ramires, então viajei um pouco mais. Então, vai ser difícil um povo que eu não tive esse problema que o Ramires comentou aqui, mas eu fui lá para o japonês e perguntei, pô, por que você não faz o que a gente fala para você fazer? Aí o Rino-san falou, João-san, você vem aqui por 2 dias, amanhã você está em Narita, você vai embora. Eu estou aqui isolado há 700 anos. Você acha que você vai mudar do jeito que a gente pensa em 2 dias? Né? E aí é o que clica, é o que o Ramires falou, clica. E o japonês é diferente do indiano, que é diferente do cara da África do Sul, que é diferente do cara da Turquia, que é diferente do Brasil, que é diferente do Canadá. E aí você, com essa mentoria na área de humanas, né, com filósofo, com psicanalista, você começa a entender o arquétipo da pessoa que está do outro lado, inclusive de cliente. Tá? Na hora que você entende o arquétipo das duas pessoas do cliente, o negócio clica. E você faz negócio na Austrália, você faz negócio no Vietnã, você faz negócio em Sri Lanka, e a variedade é muito grande e o jogo cresce, né? Aí a hora que o jogo cresce, o que acontece, Ramires? Te dão mais coisa para fazer, né? E aí você vê menos os da família, você vê mais aeroporto, menos a família, aí você tem mais saudade, né? E aí o que acontece? Te dão mais trabalho. Aí chega uma hora que a gente vai ter que tomar uma decisão na vida do que faz, né? Mas é uma coisa, a característica que eu vejo aqui, que o Ramires colocou, é generosidade e curiosidade. Se você não tiver essas duas, você não consegue ter uma carreira internacional, porque você precisa usar o teu tempo pessoal para aprender dos outros e tem que gostar de gente, né? Aliás, eu diria que você não consegue construir nenhuma carreira, né? Porque curiosidade é fundamental para esse momento vulquíssima que a gente vive, né? Que nunca foi tão vulca. O vulca nunca foi tão realidade como é hoje, né? Então, e a generosidade é uma coisa da vida. Quanto mais você dá, mais você recebe, né? Então, se você quer ter uma carreira longeva e próspera, seja generoso, porque a vida vai te retribuir, né? Muito bem, mas o Ramires falou, e vou começar com ele, hein, João? Porque ele falou uma coisa que eu queria, uma curiosidade, outra curiosidade, que ele vai falando e eu vou ficando curiosa, né? Você falou assim, eu errei muito, tal. Eu queria que você falasse assim, se você pudesse contar qual foi o maior sucesso da sua carreira, né? Todos nós temos, né? Ou algum fato que você acha que vale a pena contar ou compartilhar, se você tiver, né? Lógico. Claro, claro. A proposta, essa pergunta não estava na lista, tá, Não, não pessoal? Essa estava pergunta na foi lista. nova. Protesto, tem um protesto. Protesto, né, João? Mas, enfim, não tem problema, não. Mas, sim, Irene, olha só. Quando eu penso nos erros, né, e os erros que nós cometemos, eu cometi, né, como eu subi, da mesma forma que o João, né, muito jovem, a gente claramente, pelo menos era o meu caso, né, a gente acha que não tem limite, né, a gente acha que o mundo é nosso, a gente acha que tudo é possível e que todos, possivelmente, vão querer e vão achar o que você acha, né? E eu lembro claramente que a minha visão era mudar o mundo ou engolir o mundo, enfim, né? E eu achava que todo mundo tinha que pensar igual, né? Todo mundo tinha que ter a mesma ambição, todo mundo tinha que ter o mesmo nível de sonho, o mesmo nível de agressividade, o mesmo nível de
de velocidade, enfim, e o mundo não é assim, né? E as pessoas são diferentes, as pessoas têm ambições diferentes, sonhos diferentes, e por isso o mundo é interessante, né? Porque realmente se o mundo fossem, né, pessoas exatamente como o João, ou, né, os Joãos aqui hoje, realmente seria um mundo complicado. Não tem espaço no mundo para esse modelo. Essa é a verdade. E ao longo da minha carreira, lá atrás, lá no início, eu apliquei, eu colocava um modelo, né, né, raising the bar, né, como os americanos dizem, né, João? All the time, que ele não é sustentável. E eu aprendi isso da melhor ou da pior forma possível, né? Porque quando eu parava, né, e falava para 1.000, 2.000 pessoas, né, seremos, né, o número 1 no concurso de vendas mundial, ou no concurso de vendas do Brasil, porque vai ser ótimo ser o número 1. Eu recebi feedback, so what? Né? A gente vai ser o número 1. Queremos os campeões. Ok, legal. Vai ser uma foto bonita, de repente, né? Teremos um prêmio financeiro. Opa, prêmio financeiro ajuda? Ajuda, mas a vida não é. Né? A gente conhece lá a pirâmidezinha motivacional. A grana não é só a grana, também faz parte. E eu fui ali aprendendo, né? E, poxa, né? E recebendo feedback, tá, Irene? Recebendo feedback, né? Feedback construtivo, mas feedback duro ali em relação a modelo, ou seja, só a entrega de resultados sem ter né, o how de forma adequada, etc., de novo, não vai te levar a lugar nenhum. Né? Você não consegue fazer carreira internacional, carreira de longo prazo em modelos assim. E da mesma forma que no caso internacional, né, eu comecei a entender, né, e até aproveito aqui a oportunidade, é uma coincidência, o Wellington ontem enviou um WhatsApp pedindo o link, né, do papo de hoje. A Irene depois passou para ele. E o Wellington teve a oportunidade de trabalhar comigo, né, como diretor de RH nesse período. E é uma pessoa, né, não é mais velha, né, Wellington, é mais experiente, né, do que eu, alguns anos. E eu aprendi bastante com ele, agradeço bastante. Na hora que comecei a entender, né, que também eu deveria buscar esses pontos de interseção entre o que o presidente de uma empresa fala. Não adianta o João falar, seremos, né, a empresa digital a número 1 do Brasil. Só ele falar não adianta, não é só isso. É muito mais que isso. Né? Seremos a multinacional digital brasileira. Legal, é uma visão. Né? Mas, enfim, vamos lá. Por quê? Aonde isso fala com a minha pretensão pessoal de carreira, de vida, etc. Quando eu comecei a entender isso, eu me tornei mais eficiente como líder. Mas, assim, foi difícil aprender isso. Não foi fácil. Fácil falar agora, depois de 30 e poucos anos de carreira. Lá você é muito jovem, liderando, exatamente o que o João falou. Né? Você entrega mais, te entregam mais coisas, né, João? E aí você, né, abre mão de mais coisas na vida pessoal e te entregam mais. E você vai. Esse é o ciclo. E não tem vítima. É importante deixar isso claro, né, João? Não existe vítima. Ou seja, nós somos geralmente conscientes ali do que estamos abrindo mão ao longo da vida. Mas, enfim, eu considero isso. Eu considerei isso, ainda considero um grande erro no meu momento de crescimento de carreira. Recebi feedbacks aí bastante incisivos em relação a isso e acho que, graças a Deus, acho que maturidade realmente você não nasce com ela, você aprende, né? A experiência é o que você aprende, não é o que você passa. Graças a Deus eu aprendi. Me sinto uma pessoa, né, melhor hoje em dia, não só como líder, mas como ser humano também. Mas foi um erro, claro, e acho que foi um grande erro naquele meu momento de crescimento de carreira. Eu poderia ter quebrado ali realmente. Essa é minha reflexão, Helene. Obrigada, João. E Obrigada, o Oscar Wilde tem uma linha que ele fala que experiência é o nome que a gente dá para os erros que a gente faz. Né? É isso aí. Experience is the name we give to the mistakes we make. Não tem como você ter experiência sem errar. E a gente tem que errar, às vezes, muito para ter essa experiência. Agora, a gente pode aprender com os outros também, né? Porque a gente... Isso é uma outra coisa que eu gosto muito de fazer, essa parte de networking. Porque o network é mais forte quando nós todos individualmente somos mais fortes quando o network é mais forte. Né?
Essa parte humanista, só para refletir no mesmo ponto, eu sofria muito com isso, Ramires, que eu gosto muito de gente, mãe italiana, pai espanhol, aquela coisa sou de São Paulo, para quem não me conhece, aquela coisa de defender as pessoas, né? E aí eu aprendi que motivação, essa é uma coisa que a gente aprendia, é uma palavra que vem do latim de motivo para ação, né? Então a pessoa, motivo vem de dentro, então motivação não vem de fora, vem de dentro, que é o primeiro erro que a gente tem em todas as empresas, a gente acha que a gente consegue motivar as pessoas. Você não consegue, o cara ou tem ou não tem a motivação, o ponto é qual que é a ação que você quer da pessoa, né? Então, a gente tem que ir ao contrário. Qual que é a estratégia da empresa? O que você precisa em termos de ações para definir o resultado? Qual a estratégia? Qual que é o resultado que você espera? Quais são as ações? E aí você tem que procurar as pessoas que têm os motivos para ter aquela ação. Então, esse ponto que ele comentou, né? Você fala, você é o primeiro em vendas. O cara que lá não tem motivo para isso, o cara fala, meu, não tô, primeiro não estou nem em vendas, né? Você está aqui falando para mim, não sou nem comissionado. Então, a gente desconecta muito as pessoas, a gente acaba desconectando a plateia quando você fala sem instanciar o que significa isso para a pessoa, para a vida pessoal de cada um deles. Então, um pouco antes dessa discussão aqui, eu tive com o meu time. Então, falei para eles a mesma coisa, nós seremos a maior empresa multinacional brasileira, americana e tal. E para vocês, o que significa? Nossa empresa vai crescer, nós vamos passar para 3, 4, 5 mil pessoas em 5 anos, o board aprovou. Imagine o que isso significa de oportunidade para todo mundo que está aqui. E aí você tem o problema da parte humanista, que é o maior erro que eu fiz várias vezes na minha carreira, ainda faço, é que acreditar que a gente consegue mudar a pessoa. Então você tem aquela pessoa que tem baixa performance, que está desmotivada, que não tá alinhada, e você dá mais uma chance, às vezes você compromete o time todo, isso. E uma coisa que eu aprendi é que a gente tem que aprender a let go. Então, e às vezes nós temos a falsa impressão que você está protegendo a pessoa e na verdade você está causando um problema, porque a pessoa também está infeliz, numa posição de baixa performance. Ninguém vem no trabalho de manhã para ser mal performer, né, intencionalmente. Então, às vezes, e eu várias vezes na minha carreira, a primeira foi aí no Brasil, logo, o primeiro trabalho que eu tive de liderança, que eu falei, a gente vai conseguir mudar as pessoas, a gente vai conseguir, vamos falar com as pessoas, e a motivação vem de dentro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e na carreira internacional é mais complicado, porque é difícil ler o motivo das pessoas de uma cultura diferente. Você tem que passar muito tempo com elas e gastar muita sola de sapato para ficar do lado da pessoa para entender e perguntar, né? É isso aí. Na verdade, aquilo que você falou, quer dizer, o líder ele tem que criar um ambiente para que as pessoas se motivem, né? É o ambiente. E entender que, eu acho fundamental, que cada um se motiva por uma coisa, né? Tem gente que quer. Alinhamento. É É, alinhamento de motivo. A gente tem que criar um é, ambiente onde haja um alinhamento. de motivos. É. Que são vários, né? Quando você tem uma equipe grande, né? Muito bem, gente. Agora, a pergunta capciosa, né? Nos Estados Unidos está todo mundo falando Great Resignation, né? De ressignificar o trabalho. Com vocês aconteceu isso? Vocês estão ressignificando o trabalho? Começar, eu mudei de trabalho no meio da pandemia. Ótimo. Algumas coisas que aconteceram que acho que são significativas. Primeiro, a gente descobriu que você não está amarrado numa mesa, no escritório, e você fala, nossa, eu consigo mudar de emprego, e não estou preso, mas que esse hábito de ir a um escritório, de almoçar num restaurante, falar com as pessoas, foi quebrado com a pandemia. Então a gente descobriu que você não tem mais esse cárcere que a gente tinha, que prendia de alguma forma as pessoas, quem é mais leal, tudo. Você ainda tem isso, mas quebrou um pouco disso. E aí o que a gente está usando aqui, Ireninha, não é um Great Resignation, Hum. é um problema de alinhamento de valores, né? Então, quem estava numa empresa que não se alinhava com os valores, agora pensou, não, agora eu vou pensar diferente, eu tenho a possibilidade de me realinhar, e não é o attrition, é o attraction.
O problema não é attrition, o problema é attraction. As pessoas estão atraídas por outros valores, né? Então, o fato de você eu descobri que eu tenho uma casa, que eu vivia na casa, no avião, eu morava no assento, no A da American Airlines, então eu morava no aeroporto. A gente fala que quem viaja, quem viu aquele filme Up in the Air, você fala um código de nomes, de siglas de aeroporto, você está em Sing, você está em Narita, e você vê que tem uma família, tem um cachorro em casa também, né? Que eu descobri que tinha um cachorro em casa também. Aí você começa a descobrir que tem vizinho. E aí você pensa, não, por que não fazer isso com a minha vida profissional também? Então, tá todo mundo aqui nos Estados Unidos está sendo muito profundo. Tem mais um ponto que nos impactou como empresa, está impactando os Estados Unidos inteiro, mas para a BRQ foi sensacional. A gente criou uma plataforma digital de trabalho para todos os funcionários. E a gente passou, só para dar um exemplo nosso, no Brasil, de ter gente em 7 cidades, hoje a gente tem gente em 322 cidades no Brasil. E aqui nos Estados Unidos, o pessoal que morava em Nova York estava infeliz, o pessoal que está na Califórnia, está todo espalhado. Esse é o grande problema econômico que a gente tem hoje. A economia se desmontou e se remontou em outros lugares, em outros setores, com outras pessoas. Então, é difícil você conseguir voltar ao anterior, e nesse processo as pessoas decidiram mudar o que elas faziam. Então, o cara que trabalhava no gate do aeroporto, que acordava às 3 horas da manhã para ganhar salário mínimo, para pegar o badge e tal, lá e resolver, o cara falou, não vou fazer mais isso. Eu vou trabalhar de motorista de Uber em Nebraska, que o desemprego é 0. Ou vou para a Flórida trabalhar em entertainment, né? E as pessoas, essa ressignificação está vindo desse ponto. Você não está mais preso no local, numa cidade, no trabalho, numa empresa. E o pessoal descobriu que agora a vida pessoal pode se juntar à vida profissional. João Ramírez. Eu vejo da seguinte forma, né? Copo metade cheio, metade vazio. Né? Em que sentido? E falo da minha experiência pessoal depois. Em relação ao que eu tenho vivido, né, não só na companhia, mas amigos, enfim, né, executivos ao redor do mundo, eu acho que o efeito pandemia, né, o efeito online, para muita gente, foi um wake-up call sobre a vida realmente, no sentido que a vida ela passa, né? Tem uma countdown que está rolando aí, muita gente não entende. E o indivíduo, o João comentou aqui, né, está desfrutando, ter, obviamente, descoberto, né, enfim, brincadeiras à parte, mas o cachorro, enfim. Muita gente, na verdade, e eu tenho situações aí de conhecidos que aprenderam que a vida deles era aquilo lá, era o escritório. Era de 7h30 às 7h30, era o avião e acabou. E era aquilo ali que ele amava, ele tinha paixão. Eu tenho um amigo que é mais velho que eu, mais ou menos 10 anos, que ele está sofrendo demais, porque ele não tem mais aquela vida. Ele não está sofrendo porque ele não tem emprego. Ele está sofrendo porque ele não tem mais aquele modelo de vida que ele viveu durante 35, 40 anos. Né? E agora que, na verdade, caiu a ficha no sentido que, né, tem família, tem esporte, tem amigos, você consegue, talvez, aprender ainda a tocar um violão, né? Então, enfim, de novo, né, tentando ver metade cheio, metade vazio, acho que para muita gente, que foi o meu caso, né? Eu obviamente, que eu aproveitei demais estar próximo da minha família, poder ver meu filho crescer, ter uma reunião e poder, né, levantar da mesa e conversar com ele. Isso foi fantástico, né? Agora eu voltei a viajar, né? Agora eu entro de novo em roadshow e, né, enfim, nos próximos meses aí vou visitar 10 países, nos próximos 45 dias, né? E tudo bem, não reclamo, eu gosto também disso, mas acho que, claramente, vários paradigmas, né, que existiam caíram, ainda que veja um efeito pêndulo ocorrendo, né? Estados Unidos, Pedro João sabe disso, várias empresas começaram a um pouco ali forçar retorno de funcionários, né? Isso está ocorrendo em algumas partes do mundo, então tem um pouco do pêndulo aí passando,
mas paradigmas que, na minha cabeça, sempre foram, né? Enfim, sempre trabalhei por performance, nunca trabalhei por horário, por tem que chegar a tal hora, sair tal hora. No Japão, eu lembro, eu conversava com a minha equipe logo nos primeiros meses, dizendo, pessoal, eu preciso ficar até mais tarde hoje, vocês podem ir embora, né? Mas não, né? Se o chefe fica, ele tem que ficar, né? E depois de E um tempo eu depois tem parei que beber. E depois tem que beber. E depois tem que beber. Depois eu posso contar as minhas histórias de karaokê. Exatamente. Como você falou, eu lembrei aqui. Passei exatamente por isso, várias vezes, né? Até de madrugada cantando com eles New York, New York, né? Enfim, então acho que o mundo mudou efetivamente. Acho que minha situação pessoal, realidades que eu vivia, não viverei mais. Isso é uma decisão tomada, né? Não quero, não vou, ponto, né? Mas também acho que existe um equilíbrio que a gente tem que buscar, né, entre o que a gente viveu naquela loucura versus um mundo aí novo surgindo, porque, como o João comentou, posições técnicas, você pode estar em qualquer lugar. Tem posições que você pode estar em qualquer lugar também, mas você tem que entender que você precisa ter ali efetivamente algum contato, estar próximo, etc. Eu, ao longo da pandemia, né, mais uma vez, eu tenho equipe no mundo inteiro e eu estava muito reticente de fazer uma reunião, por exemplo, ainda durante a pandemia, mas num momento mais tranquilo. Isso foi no final do ano passado. E eu estive em Atlanta por uma reunião específica, encontrei muita gente, achei aquilo fantástico, parecia uma criança. Poxa, que legal encontrar gente de novo, conversar aqui, né? Nossa, pessoalmente, que legal. Isso depois de 1 ano e meio de pandemia. E naquele momento eu falei, não, a gente precisa fazer o team building realmente, estar junto, porque tem um componente aqui, um clique, que só o vídeo ele não vai ser suficiente. Então, acho que esse processo, para encerrar, Irene, ele está no início ainda, esse pêndulo ainda vai se movimentar, mas acho que muita gente ou aprendeu a rebalancear as prioridades na vida, né? E para mim não existe vida pessoal e profissional, para mim vida é vida, é assim que eu vejo. E outras pessoas, efetivamente, vão buscar um equilíbrio diferente, porque não tinham vida no sentido fora, né, workplace, né? É isso aí. Eu acho que uma das coisas que ficou assim patente nesse momento foi que o pessoal e o profissional eles se uniram, né? Eles assim, meu cachorro está aqui. Eu, de vez em quando, uma hora eu botei no mudo porque ele está fazendo um barulho que ele fica arranhando a pata. Mas é isso, né? Hoje está tudo junto, o que sempre deveria ser, mas hoje fisicamente está o pessoal e o profissional eles estão juntos. Mas agora eu tenho uma outra pergunta, que eu queria saber qual foi o fato que mais surpreendeu vocês na sua carreira. Mais surpreendeu. Isso foi você, Ramiro. Na verdade, eu não tive um fato, Irene, que mais me surpreendeu, um fato específico, não. Eu acho que eu tive, talvez, ao longo desses anos todos, a demonstração, tá? E claramente conclusão que existem algumas características que fazem diferença, independente da sua nacionalidade, seja na carreira internacional, seja na carreira no seu próprio país, e que vão definir efetivamente se você vai ter sucesso ou não, se você vai ter uma carreira um pouquinho mais, enfim, mais longeva, no bom sentido ou não, que é realmente a questão de atitude, de resiliência, enfim. A questão de formação acadêmica, ela te leva até certo ponto, né? Formação acadêmica, a preparação, aquele início, a gente sabe disso. E a partir dali, isso, enfim, eu vivi de novo, com dezenas de nacionalidades. Existe um componente pessoal, né, no ser humano de querer fazer, de fome, né, de ser hungry, de querer fazer a diferença, enfim, de ser resiliente, de tomar pancada, né, enverga, não quebra, volta, continua, que seja no ramo que for, né, é o que faz a diferença. Eu tive essa constatação ao longo da minha carreira, ainda que isso, existe muita literatura que fala sobre isso para um ponto, enfim, puxa divergentes teorias aí, mas na minha humilde opinião, mais uma vez, o que eu concluí, que para mim foi surpreendente, é que
isso vai definir, né, realmente a tua carreira. E essa atitude tão resiliente, né, tão guerreira, de tanta fome, essa também é uma reflexão pessoal. Ela, ao mesmo tempo, se você não souber lidar com ela na sua vida pessoal, também ela vai ser tão forte quanto, e não necessariamente vai ser positivo para você. Então, você tem que ser resiliente, você tem que ter fome, tem que ser realmente o mais determinado possível, entendendo, né, que, de novo, vida pessoal, profissional, está tudo junto, e se você não equilibrar isso, isso pode ser prejudicial. Mas é a característica que, em termos de carreira, faz muito sucesso. Eu lembro uma vez, né, o João comentou sobre questão de ter um filósofo como mentor, de ter um psicólogo, de ter um terapeuta. Acho fundamental isso aí em executivos, fundamental. Realmente, eu lembro, eu escutei isso uma vez há muitos anos, há 15 anos, de uma pessoa, né, de um conhecido desse ramo, dizendo: olha, o seu grande desafio não vai ser mais na empresa. O seu grande desafio vai ser, efetivamente, na sua família, porque, né, existe algo chamado filho, e se você olhar, né, para o seu filho, ou para a sua esposa, ou para o seu marido, enfim, da mesma forma que você olha, né, enfim, e que você gerencia a sua carreira, você vai ter uma grande frustração e decepção, né? Eu lembro disso até hoje, na verdade, né? Então, assim, eu estou afirmando que a resiliência vai fazer diferença, mas também estou deixando aqui o meu alerta aqui, né, que essa resiliência ela seja equilibrada no sentido que não seja prejudicial no seu contexto de pessoal profissional. Mas, sem dúvida, esse foi o meu grande watch out ao longo da minha carreira. A atitude das pessoas é o que faz a diferença. Eu encontrei chineses fantásticos, encontrei chineses americanos fantásticos, americanos, né, enfim. E esse DNA do indivíduo que não para efetivamente, e é exatamente o que o João falou, assim, a motivação não é exterior, é interior. Aquele indivíduo, ele quer vencer, ele quer fazer diferença, ele quer avançar, ele vai atravessar o muro, vai voltar, vai cair, vai levantar e vai atravessar o segundo muro, né? Enfim, essa pelo menos foi o meu aprendizado em relação a carreiras aí, Irene. Não sei você, João. O pessoal que a gente, voltando, né, as empresas promovem os caras que têm alta performance. Então, quando a empresa tem um sistema gerencial onde eles observam isso, que algumas não têm, não vou citar aqui quem que eu trabalhei que não tem, mas tem algumas que não têm, mas as que têm, o que o Ramírez colocou fica patente, né? As pessoas veem, você vê o cara no país, o cara dentro da tua organização, e são as que sobem. Agora, só para voltar no ponto que o Ramírez colocou, que é muito importante, que é toda virtude tem um defeito, né? Então, para quem estudou Jung e os arquétipos, né? Elas são polares. Então, o cara, quando você tem essa determinação, você tem no teu cone de sombra o oposto, que é o que traz todo o damage do território. E quanto mais forte você for nisso, pior vai ser o oposto, né? Então, o que a gente tem que fazer é construir um software de correção das besteiras que a gente faz com o drive que a gente tem e de tudo, né? Porque a gente vai quebrar vidro, né? A gente acaba quebrando louça, né, com esse drive, não tem jeito. Com a família você acaba, o pessoal te devolve depois, né? Acho que não sei qual a idade dos teus filhos, mas os teus filhos aos poucos vão devolver tudo que a gente fez para eles, não ficou em casa, as viagens, final de semana, vão devolver tudo, aos pouquinhos. Mas a coisa que mais me impressionou, e eu vou cotar o Olair Ribeiro, ele tem um livro, que é aquele A Diferença que Faz a Diferença, foi uma analogia que eu aprendi bem no começo, acho que foi em 96, que é a analogia da corrida do cavalo. Então, o primeiro cavalo numa corrida de cavalo ganha um prêmio 10, 20, 50 vezes maior que o segundo. Só que ele ganha a corrida por 0,1% do segundo. Então, voltando só nesse ponto do Ramírez, a gente trabalha aqui no desgraçado, a gente quer, tem esse cara aqui que ganha, que faz, não sei o que e tal. Primeiro a gente tem que definir o que é o objetivo de longo prazo, que não pode ser só dinheiro. Uma coisa que é importante isso também, que acho que a nossa geração se perdeu nisso, né? Essa geração atual é melhor em relação a isso. Mas para você ser bem-sucedido, você não precisa 10 vezes mais bem-sucedido que o teu vizinho, você não precisa correr 10 vezes mais rápido,
não precisa trabalhar 10 vezes mais, você tem que descobrir a diferença que faz a diferença. É aquele 0,1% que faz para ganhar um negócio o teu projeto melhor que o do concorrente, que faz o teu trabalho interno melhor que o do concorrente interno, né, uma promoção. Essa diferença que faz a diferença, porque no começo da minha carreira eu achava que tinha que trabalhar 10 vezes mais para conseguir ser 10 vezes melhor que o outro, e não é assim, né? É você descobrir a diferença que faz a diferença. É uma coisa que demorou bastante para mim, para conseguir internalizar, e aí você consegue melhorar. E o último ponto, que é só conectar nos arquétipos, na hora que você entende os arquétipos das pessoas, né, que os saxões têm um arquétipo mais objetivo, né, então você pega o pessoal da Alemanha, da Inglaterra, do norte da França, que são os saxões, os caras que vieram do norte ali, invadiram, vieram para o Canadá, Estados Unidos e Austrália. Essas populações têm um arquétipo objetivo, né, tudo explícito, é resultado, é tudo papum, né? Todos os outros países do mundo são subjetivos, como o Brasil. Então, o problema é quando você começa a misturar toda essa população numa carreira global, porque o pessoal não entende. O japonês, a gente tinha aqui em Nova York muita gente do Japão, eles falam, eu não entendo o que o americano fala o que ele fala. Eu entendi, o cara falou, tal, cara, eu não estou entendendo a motivação, porque e é difícil, a gente precisaria de 1 hora para falar sobre isso, e como o Rames morou no Japão, e na hora que você entende o que eles pensam e o que você está querendo comunicar, a comunicação é tão mais efetiva, comunicação em termos de compromisso, né, de criar o compromisso, e funciona na África do Sul, funciona em Dubai, funciona na Itália, funciona na França, que é um lugar complicadíssimo de você conseguir fazer isso, né? E para quem está procurando carreira internacional, eu diria que essa parte de entender a população, as pessoas, é fundamental. É fundamental. Muito bom. Nós já estamos quase chegando ao final. Então, assim, por último, eu queria que vocês deixassem um conselho para as pessoas que estão nos ouvindo e depois para a gravação, né? Porque isso vai ficar online, né? No YouTube. Então, vocês deixassem aí uma mensagem final de conselho para essa turma toda, que está Vai querendo lá, talvez João. uma carreira, Olha, independente de ser carreira internacional ou não, né? eu vou dar uma que serve para todo mundo, que eu criei a analogia do GPS pessoal. Então, é muito difícil a gente dar um conselho, e a gente faz aconselhamento de carreira, para quem não sabe para onde quer ir, né? Então, quando lá no GPS, quando você vai colocar a direção, você tem que dizer para onde vai. Mas para onde vai no final da carreira, daqui a 20 anos, 15 anos, qual que é a tua preferência de localidade, de negócio, qual a tua ambição e tudo, né? Porque aí a empresa vira o veículo, o trabalho vira o veículo para você chegar nesse teu ponto de destino. O outro problema do GPS é que você tem que saber onde você está. Se você não souber onde você está igualmente perdido. Então, o GPS não consegue te dar nenhuma instrução. Então, você tem que saber o que você faz bem, o que não faz bem, qual que é o teu network, quais são os teus skills, o que você tem para trazer para a mesa. Com esses 2 pontos, você saber exatamente o autoconhecimento do que você faz bem, do que você não faz também, que é importante, e para onde você quer ir, e aí você traça um caminho onde você não vai perseguir proposta, dinheiro, ou glamour, você vai perseguir o teu sonho, teu GPS pessoal, que incrivelmente eu faço essa mentorização com um monte de gente e quase ninguém tem. Então as pessoas estão navegando sem destino, né? Que é uma coisa muito perigosa. Então cria o seu GPS pessoal, tem um mentor e eu tenho certeza que vocês vão ter muito sucesso. Muito obrigada. Ramires. Entrando aí em gênero, número e grau, né, com o meu xará, eu só colocaria adicionalmente que eu converso demais, né, com o pessoal mais jovem, enfim, e como o João comentou, né, essa geração mais jovem, ela realmente veio com um chip diferente, né, acho que um chip melhorado em relação ao nosso, sinceramente, com valores mais claros, enfim, não vou entrar em detalhes. Mas o fato é, uma vez mais, eu tenho muito claro que, né, ao longo dessa vida, né, de novo, profissional, pessoal, a vitimização ela não funciona, né? E o indivíduo precisa entender que ele é senhor, né, das suas decisões, e do seu destino, né? Então,
o processo de vitimização é muito comum, né? Seja na vida pessoal ou profissional, né? Na vida profissional a gente conhece, a liderança não funciona, porque o meu gerente, enfim, isso é normal, né? E na vida pessoal isso ocorre também. E em relação quando a gente pensa em carreiras internacionais ou carreiras locais, é difícil, mas não é impossível. É muito importante que realmente nesse processo de formação de carreira que você entenda nessa linha do João de ter um norte claro, quais são os seus valores realmente e você tentar buscar isso em empresas, né? As empresas são diferentes porque as pessoas são diferentes, né? O ser humano ele é diferente. E o que fazem, né, as empresas são as pessoas que estão lá naquele momento, efetivamente. E isso marca uma cultura. A cultura ela é transparente, ela é como a água, né? Você não vê, mas ela existe, ela está ali. E não adianta, na verdade, se vitimizar, né? Entendendo que, enfim, né, a cultura é diferente. E você não vai ser esse agente de mudança no início, você pode ser ao longo da trajetória, mas aí você tem que ter paciência para ser o agente de mudança. Vai tomar um tempinho, mas é possível também. Mas se você consegue identificar, que eu acho que eu não fiz isso, by the way, ao longo do meu início de carreira, né? Tenho certeza que o João também não, nem a Irene. Mas, enfim, se você identificar bem, né, as empresas, as conversas, os valores, né, as personalidades, a cultura, enfim, você entra já com uma probabilidade de se sentir melhor, de se vitimar menos e de crescer num ambiente que vai ser um pouquinho mais parecido ali com a sua personalidade, com as suas ambições, etc. Acho que é uma análise que pouca gente faz, mas que deveria ser feita, porque faz muita diferença. Muita gente que tem uma cabeça, digamos, XYZ, entra numa empresa ABC e o conflito é muito rápido, né? E a gente sabe para onde caminha isso. Então, esse é o meu two cents aqui, como diz os americanos, para o pessoal que está buscando carreira internacional ou não. Muito bem, fica até difícil dar um conselho, né? Mas, resumindo, eu vou voltar no que eu sempre digo para as pessoas. O importante é você se conhecer. Em se conhecendo, você consegue identificar, pelo menos no momento, para onde você quer ir, o que, na verdade, motiva a sua ação, plagiando o João Pedro, né? O que motiva a sua ação. Uma vez conhecendo isso, fica mais fácil para tomar a decisão. Meu conselho é o seguinte: jamais traiam esta certeza interna daquilo que vocês querem. Quando a gente se trai, né? Eu quero uma coisa, mas faço outra por necessidade, normalmente não dá certo. Então, ou se ouçam, se conheçam, que eu tenho certeza que o caminho de vocês vai ser um pouco mais fácil. Um beijo a todos. Foi um prazer imenso. João, Pedro e Ramires, uma delícia estar aqui com vocês conversando. Vocês todos, muito obrigada pela presença e até a próxima. Um beijo a todos, tá? Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado pelo convite. Obrigada, tchau. Pessoal, tchau, tchau. Tchau.